palavras. Morfologia, em linguística, é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Então, a morfologia, ela estuda essas palavras isoladamente, fora do contexto da frase. Então, se você pensar na palavra, sintaticamente, ela vai ter uma função. Por exemplo, sujeito, predicado. Mas quando você analisa separadamente, a mesma palavra que exerce a função de sujeito, ela pode ser chamada de substantivo, né? Então, a morfologia, ela está agrupada em 10 classes, que são as classes de palavras ou classes gramaticais. Então, dentre elas, nós temos substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. A estrutura das palavras, ela busca conhecer os elementos que formam essas palavras, tá? E assim a gente compreende melhor o significado dessas palavras. Então, a aula de hoje vai ter como recurso essa live, né? Porque é uma aula síncrona em que eu vou explanar o conteúdo e depois de explicar, eu vou fazer com vocês a resolução de algumas questões para que vocês consigam fixar esse conteúdo. Para a segunda aula, eu estou deixando esse vídeo, tá? Que é sobre a estrutura das palavras, como revisão dos conteúdos que eu vou aplicar hoje. Então, saindo da primeira aula, você tem aquele tempo de aula complementar, em que você vai assistir a esse vídeo, como eu já disse, para revisar o conteúdo aplicado, tá bom? Agora eu vou exibir o material que eu trouxe. Com o conteúdo, que é esse aqui. Ok? Então, a gente vai começar a explicação, tá? Vocês podem pegar aí o caderno, um lápis, uma caneta, para fazer as anotações, tá? E se preparar para fazer as perguntas de vocês. Tudo bem? Estão visualizando aí direitinho? Me ouvem? Estamos vendo. Ok. Então, aqui a gente começa, né, com esse título, Estrutura das Palavras, conteúdo da aula de hoje. E esse texto diz assim: observe a divisão da palavra cachorrinhos. Então, até o R, cachorro, você tem a base da significação. Essa base de significação, que é a parte principal da palavra, ela remete a um conceito existente na realidade. Então, você pensa em um animal, você fala cachorro e o seu interlocutor ouve essa palavra e imediatamente é como se aparecesse no cérebro daquela pessoa a palavra, aliás, a imagem do cachorro, como se fosse uma fotografia que está gravada no cérebro dele. Então, essa palavra, ela está atrelada a um significado. E a base dessa palavra é chamada de radical, que é a parte principal da palavra. Aí nós temos os exemplos, né? Que cachorro pode ser um animal mamífero, carnívoro, é um quadrúpede, é da família dos canídeos. Então, tudo isso se relaciona quando eu falo essa palavra e todo esse significado está contido nessa base da significação, que é o radical. Esse INH, ele é o segmento com significação apenas no universo da língua, indicando tamanho pequeno. Então, quando eu acrescento esse pedacinho ao final de cachorro, né, ao final desse radical, ele vai indicar que é um cachorro pequeno. Já a letra O, que vem depois do IN, é o indicativo de que esse animal é macho. E a letra S indica que se trata de mais de um ser. Então, a letra S pluraliza essa palavra que, sem ela, estaria no singular. Abaixo, nós temos aqui os conceitos de morfemas ou elementos mórficos. Então, morfemas, que também são chamados de elementos mórficos, são elementos constituintes das palavras providos de significação. Então, são aqueles pedaços que a palavra contém que vão trazer um diferencial na sua significação. Como você viu, quando eu acrescento in na palavra cachorro, eu trago para ela um diminutivo. Quando eu acrescento aqui a letra O,
eu indico o gênero desse animal, né? Que é macho. E se eu acrescento a letra S, eu indico a quantidade desse bicho, né? Morfemas lexicais têm a significação do mundo objetivo e subjetivo. Pode ser ação, estado, qualidade, ser. Enquanto os morfemas gramaticais trazem a significação apenas no universo da língua. Portanto, morfemas lexicais podem ser substantivo, adjetivo, verbos e advérbios de modo. Né? Eles têm um significado que você fala, você já entende, né? Tanto objetivo quanto subjetivo. Subjetivo é no sentido de ser mais pessoal. Já os morfemas gramaticais, eles podem ser os artigos, os pronomes, os numerais, as preposições, as conjunções e demais advérbios, bem como elementos mórficos que indicam número, gênero, modo, tempo e aspecto verbal. Então, os morfemas gramaticais, eles servem para complementar, para atribuir a significação, mas não da mesma maneira que o morfema lexical, que traz o sentido maior. A análise mórfica é o processo pelo qual se divide a palavra em seus elementos mórficos. Então, quando você faz uma análise mórfica, você verifica a significação de cada parte, de cada morfema, de cada pedacinho da palavra. Existem palavras com um único morfema. É o caso de sol, mar e luz. Aqui você tem palavras que são monossílabos, né? Com relação à classificação dos morfemas, nós temos radical, depois nós vamos ver que tem também desinências, vogal temática e os afixos, tá? É isso que a gente vai estudar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Bem, com relação ao radical, ele é o elemento mórfico que funciona como base do significado e que remete a um conceito existente na realidade, que pode ser objetiva ou subjetiva. Trata-se do morfema lexical. Então, aqui você está vendo 3 palavras: ferro, ferreiro, ferragem. As 3 palavras têm o mesmo radical: fer, fer, fer. E o que eu acrescento muda o significado. Quando eu acrescento aqui a letra O, quando eu acrescento essa desinência eiro ou agem, eu estou modificando, né? Ferro eu vou pensar num objeto, né? O ferreiro eu já vou pensar que é um profissional. E ferragem também eu vou pensar num objeto, né? Então, palavras que provêm do mesmo radical são chamadas de cognatas ou famílias etimológicas. Então, eu tenho aqui acéfalo, bicéfalo, encéfalo. Veja que todas as 3 palavras têm o mesmo radical: céfalo, céfalo, céfalo. Agora, por que são chamadas de cognatas? Tá? Porque elas têm o mesmo radical, mas os significados são diferentes. Acéfalo é aquele animal que não tem cabeça, né? Ou numa linguagem figurada, hoje está muito comum, né, nessa questão política, as pessoas falarem, o fulano é um acéfalo, ou seja, ele não tem cérebro, né? Mas aí é no sentido figurado. Bicéfalo é um tumor craniano que faz a cabeça parecer que tem 2 cérebros, né? E encéfalo faz parte do sistema nervoso central e fica localizado na caixa craniana. 3 significados diferentes. Todas têm a ver com cabeça, né? Com crânio, com cabeça. E por isso tem o mesmo radical, porque tem a mesma base significativa, mas um pedacinho, né? Como há aqui um prefixo, no caso de bicéfalo, encéfalo, tem o em, já muda a sua significação. O radical pode apresentar variações. A variante de um morfema recebe o nome de alomorfe. Então, geralmente o radical é o mesmo, porém, há casos em que ele apresenta modificações. Nesse caso aqui que a gente falou, das cognatas, o radical é sempre o mesmo, ó, céfalo, céfalo, céfalo. Mas nas alomorfes, olha lá o exemplo: saber, sabedor, sábio. Até aqui a gente tem sabe, sabe, sabe como radical. Porém, essa palavra que tem a ver com sabedoria
com o fato de ter conhecimento, ela também tem o radical modificado em sapiência e sapientíssimo. Veja que muda do B para o P, de sabe para sape, mas provém da mesma linha de ideia, de raciocínio e de significação, ok? Então, só vou voltar lá rapidinho para você lembrar. Até agora a gente estudou o radical, né? Que é um dos morfemas, e ele pode ser cognatas ou alomorfe, tá? Agora a gente vai falar das desinências. As desinências, que são aqueles pedacinhos que ficam no final, são elementos mórficos que se apõem ao radical para assinalar as flexões da palavra, como gênero, número, modo, tempo e pessoa. Então, essas flexões, no caso de gênero, vai indicar masculino, feminino, número, singular, plural, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, pretérito, presente, futuro, pessoa, a gente tem lá aquelas pessoas do verbo, né, que indicam as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira, do singular e do plural, é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? Então, esses são morfemas gramaticais. Essas desinências, elas têm uma classificação. Elas podem ser nominais ou verbais, tá? As desinências nominais indicam o gênero e o número dos nomes. Para indicação do gênero, o português costuma opor as desinências o e a. Exemplo, garoto, garota, menino, menina, tá? Mas tem palavras que não têm essa identificação com a letra O e com a letra A, né? Por exemplo, estante. Estante é uma palavra feminina, mas por que eu sei se ela termina com a letra E? Por causa do artigo que é utilizado na frente das palavras. Então, eu digo a estante, eu não digo o estante. Então, nesse caso, essa palavra, ela tem o seu gênero determinado pelo artigo e não pela desinência. Para indicação de número, costuma-se utilizar o morfema S, que indica o plural, em oposição à ausência de morfema, que indica o singular. Então, aqui, garoto, eu não tenho morfema aqui para indicar que ele está no singular, mas pela ausência do morfema que indica, eu já sei que ele está no singular. Garoto, é um só. Agora, aqui, ó, acrescentou o S, eu já sei que é mais de um garoto. Garotos, né? Garota, garotas, menino, meninos, menina, meninas. Então, o S vai pluralizar a palavra. No caso dos nomes terminados em R e Z, a desinência do plural assume a forma es, né, com ES. Então, mar, terminou com R, eu acrescento ES e pluralizo essa palavra, fica mares. Não é mas, né? Eu não vou, vou pluralizar a palavra mar, vou colocar um S, vai ficar mas, né? Não é. Vai ser mares. Assim como revólver, se terminou em R, eu acrescento ES, ficando revólveres. Assim como cruz, que vai ficar cruzes. Gente, tem alguém falando alguma coisa na live? Eu acho que tem alguém entrando aí. Então, continuando. Boa tarde, você que entrou agora. Deixa eu tentar sair dessa tela aqui. Ok. Aí, nós vamos falar agora sobre as desinências verbais. Na nossa língua, as desinências verbais pertencem a dois tipos distintos. Há aqueles que indicam modo e tempo, né? Então, modo, como eu já falei, tem o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Modo indicativo é o modo da certeza, subjuntivo da dúvida, imperativo que indica a ordem, pedido ou conselho, né? E temos o tempo, que a gente tem o pretérito, presente e futuro. Então, esse caso aí das desinências verbais, elas podem ser modo temporais. E tem aquelas que indicam o número e a pessoa dos verbos, que são as chamadas de desinência número pessoais. Então, número singular e plural e as pessoas do verbo, né? Primeira, segunda, terceira, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. E aqui a gente tem um exemplo que eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir de outra forma para ficar maior para vocês. Ver se fica melhor assim. Assim fica maior, né? Aí, ó. Bem melhor para enxergar. Bom, aqui a gente tem cantávamos e cantasseis. Então, você vai relembrar que você estudou lá no 7º ano, ou também nas séries anteriores, as conjugações verbais, né? Então, você aprendeu lá
cada modo, as conjugações, as pessoas do verbo, aí tinha lá presente, pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, né? Tudo isso na nossa língua é muito diversificado, né? Para cada situação que você fala, dependendo do seu interlocutor, com quem você fala, muda, né? A desinência muda. Então, veja bem, até aqui, ó, cante, eu posso acrescentar cantei, cantaria, cantou, né? Eu posso acrescentar várias desinências aqui para modificar a expressão desse verbo. Então, até aqui eu tenho o radical, né? Cante. É a base significativa. A partir do Professora, cante... Oi, a pode base perguntar. radical, né? Ela pode ser literalmente qualquer coisa que pode ter uma desinência diferente? As desinências dependem do tempo que eu quero falar, com quem eu quero falar. Por exemplo, se eu for falar com você, você é a segunda pessoa, é o tu, é o você, né? Então eu vou falar de uma forma. Se eu for falar com uma terceira pessoa, sobre uma terceira pessoa, eu já falo de outra forma. Então é para isso que servem essas desinências. Por isso que você estudou todas as pessoas do verbo, como que fala com cada pessoa, em cada tempo, em cada modo, entendeu? É para isso que servem essas desinências. Não sei se você me compreendeu. Entendi, entendi. Eu vou continuar, se você não entender, você pergunta. Olha lá. Depois daqui do radical, que tem, como o colega perguntou, né? É a base significativa, ou seja, o maior significado está aqui, ó, é do verbo cantar. Só que eu posso pegar esse verbo cantar, que está no infinitivo, e flexionar, acrescentando as desinências. Então, eu posso flexionar em tempo, em modo, em número e em pessoa. Depende da pessoa com quem eu quero falar, depende do tempo que eu vou. Se eu quero me referir ao passado, se eu quero me referir ao futuro, por exemplo, se eu quero dizer assim, cantarei, já não é mais passado. Eu tô me referindo ao futuro. Aí eu mudo a desinência com esse objetivo. Senão eu falaria tudo assim, ó, tudo no infinitivo. Eu diria assim, ó, eu dar aula hoje. Você querer estudar? Entendeu? Eu falaria tudo no infinitivo. Se eu não quisesse pensar no tempo, no modo, então tem todas essas flexões para indicar a situação que eu vou utilizar na minha fala. Senão eu falaria tudo no infinitivo, entendeu? Agora, lembra que tinha uma brincadeira das pessoas dizerem que estavam imitando os índios e falar tudo como se fosse no infinitivo? Olha, eu passear, eu tomar vacina hoje. Aí eu não diria que eu tomei vacina hoje. Você não saberia se, pelo fato da palavra hoje, você até entende que está no presente, né? Mas não seria tão específica assim a língua quanto ela é, né? A nossa língua ela é muito detalhada. Então, aqui, depois desse radical, vem essa letra A. Quando eu passo cantávamos para o infinitivo, ele vira cantar. E aí, depois do radical, eu tenho a letra A. Essa letra A é a vogal temática. Para que serve essa vogal temática? Ela indica a qual conjugação esse verbo pertence. Então, se ela termina em AR, a qual conjugação ela pertence? A primeira, tá? Se ela terminar em AR, segunda. Se terminar em IR, ela vai pertencer à terceira conjugação, tá? Então, é para isso que a gente tem essa letrinha aqui. Ela é a vogal temática. Depois a gente tem esse vá. Olha lá, o vá é uma desinência que vai me indicar aqui o modo e o tempo. Então, quando eu tenho cantava, esse vá indica que já é lá no pretérito, é o tempo, né? Pretérito imperfeito. O modo é indicativo, que é o modo da certeza, né? Então, através desse pedacinho, desse morfema, eu já sei o tempo e o modo. E esse mos, para que serve o mos? Bom, eu já estou vendo aqui a letra S. A letra S é sempre indicativo de quê? De plural, certo? Quem cantávamos? Nós cantávamos. Então, eu já sei a pessoa. Então, é número e pessoa. Eu pergunto para o verbo quem? Quem que fazia essa ação? Então, a pessoa do verbo que faz essa ação, cantávamos, não é eu cantávamos. Não é vós cantávamos. É nós. Nós cantávamos. Se é nós, então, eu sei que é a primeira pessoa do plural. Eu já disse, é plural. Por que é plural? Porque tem um S no final.
Então, esse pedacinho serve para isso. Então, cada pedaço desse verbo tem um objetivo que colabora para a significação dessa palavra inteira. Então, na nossa língua portuguesa, não é só uma questão de, etimologicamente, a palavra ter uma significação, porque veio lá do latim. Não é isso. Né? Também cada parte dessa palavra, dessa flexão dela, vai cumprir um objetivo significativo. Tá? Mesma coisa a gente vê aqui em cantasseis. Vós cantasseis, não é isso? Então, vamos lá. Cante, radical, a, vogal temática, então já sei que pertence à primeira conjugação. Esse Czinho aqui, ó, SSE, vai me indicar que o tempo é pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Que vós cantasseis, que eu cantasse, que tu cantasse, que ele cantasse, que nós cantássemos, que vós cantasseis, que eles cantassem. É subjuntivo, não é uma certeza. É um desejo de que se cantasse, né? Não é uma certeza igual é aqui no indicativo. E esse is no final, olha lá, tem o S, então já sei que é plural. Quem cantasseis? Vós. Então o vós é o quê? O vós é a segunda pessoa do plural. Certo? Então esse is no final ele vai me indicar o número, olha lá o S, plural, e pela pessoa que vem aqui, ó, vós, eu sei que é a segunda pessoa do plural. Por isso que é desinência, número pessoal. Tudo bem, gente? Até aqui? Vocês já pensaram nisso? Que cada pedacinho do verbo tem um sentido? É quase matemática essa nossa língua, hein? Complicado? Vocês estão vivos ainda aí? Pode falar. Não. Então tá. Continuando, vamos falar sobre a vogal temática. Em alguns casos, ela se agrega ao radical, formando uma base para receber as desinências. Observe que entre o radical cante e as desinências verbais surge sempre o morfema A. Vou colocar naquele modo de exibição para vocês fazerem um comparativo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não, mas aí fica ruim quando aumenta. Aí, só dá para ser assim, desse tamanho. Então, olha lá. Aí surge o morfema A, que é aqui, né? Esse Azinho. Tá vendo? Que a gente estava falando, né? Esse morfema que liga o radical às desinências é chamado de vogal temática. Sua função é ligar-se ao radical, constituindo o chamado tema. Então, é aquilo que vocês já aprenderam lá no passado. Radical mais vogal temática é igual a tema. Pronto, facinho. É ao tema radical mais vogal temática que se acrescentam as desinências. Tanto os verbos como os nomes apresentam vogais temáticas, ok? Então, as vogais temáticas nominais são A, E, O, quando átonas finais. Então, átono é o contrário de tônico, né? Continuando. Como em mesa, artista, busca, perda, escola. Então, aqui, como ele disse, né? Que no final, se forem átonas e tiverem no final, tá? Elas vão ser as vogais temáticas nominais. Nesses casos, essas terminações não devem ser consideradas como desinências indicadoras de gênero. Por exemplo, mesa. Não está indicando que a mesa é feminina, tá? Escola. Também não. Não tem esse tipo de flexão, porque não tem o meso e nem o escolo, né? Não tem o masculino de mesa e nem o masculino de escolo. Então, a mesa, eu sei que é uma palavra feminina porque eu uso um artigo A na frente dela, assim como a escola. Não existe o escola e nem o meso, tá? Ainda não inventaram um meso masculino, né? Então, eles não sofrem esse tipo de flexão. É a essas vogais temáticas que se liga a desinência indicadora de plural. Então, veja bem, mesa. Aqui eu acrescento S, ela vai para o plural, assim como escolas e perdas. É preciso ficar atento a palavras como sofá, café e cipó, também como caqui. Essas palavras, elas têm no final
sílabas tônicas, tá vendo? Ó, sofá, café, cipó, caqui são oxítonas, né? Então, por serem terminadas em vogais tônicas, elas não apresentam vogal temática. Então, se é átona, vogal temática, como está dizendo aqui, ó. Vogais temáticas nominais, A, E, O, quando átonas. Mas quando elas forem tônicas, vai significar o quê? Olha o que está escrito aqui. Não apresentam vogal temática, tá? Agora, I e U, mesmo átonas, pertencem ao radical. Por exemplo, táxi e taxímetro. Ou seja, não são vogais temáticas. Então, I e U não são vogais temáticas. Vamos ao exemplo. Terra. Aqui você tem a letra A, né? Aí você junta a forma terrinha. Você tem uma modificação aqui, né? Cai a letra A e fica só terrinha. Neve. Cai a letra E e você junta com nevada. Então, a vogal temática muda. Prepara o radical para receber outros elementos ajustando-se, né? Então, não tem nada a ver com desinência nominal de gênero. Tá certo? Então, não é que a terra é feminino e depois pode colocar um O aí que fica masculino, não. Ela só é feminino porque você acrescenta um artigo, né, antes dessa palavra. Então, aqui nós temos, por exemplo, belo e bela, que é bem diferente, né? Porque você tem a desinência de gênero aqui, tá? Isso aqui é o gênero masculino, isso aqui é o gênero feminino. No caso de terra e neve, não tem isso. Então, olha só os outros exemplos. Cajá e café. Vejam que aqui são oxítonas. Elas têm sílabas tônicas no final. Então, elas fazem parte do radical. Cajazeiro e cafezal. Você vê que não muda, né? Permanece como A e como E aqui, ó. Cajá escrito com A, permanece quando você acrescenta a desinência. Ela já faz parte do radical. Então, não são vogais temáticas porque fazem parte do radical. Aí nós temos as vogais temáticas verbais, que são mais comuns, né? Que vocês já conhecem. Elas são A, E, I, que caracterizam 3 grupos de verbos a que se dá o nome de conjugações, tá? Então, os verbos cuja vogal temática é A pertencem à primeira conjugação. Isso vocês já sabem, né? Aqueles cuja vogal temática é E pertencem à segunda, e os que têm vogal temática I pertencem à terceira conjugação, tá? Vejam um exemplo aqui, ó. Vou aumentar para vocês entenderem melhor. Olha lá o exemplo. Governava, atacava, realizasse. Se você passa esses verbos para o infinitivo, todos eles terminam em AR. Governar, atacar, realizar. Então, eles têm como vogal temática a letra A, que indica que eles pertencem à primeira conjugação. Aqui no caso de exemplos da segunda conjugação, estabelecesse, crera e mexerá. Se você passa para o infinitivo, fica estabelecer, crer, mexer. Então, passando para o infinitivo, você percebe que essa vogal aqui, ó, indica a que conjugação esse verbo pertence. Então, ela é uma vogal temática. Assim como esses verbos aqui que pertencem à terceira conjugação. Definir, impedir e agir. Né? Se você flexiona, que é o que acontece aqui, ó, tá flexionado, ó, definira, impedisse, agimos. Os 3 verbos estão flexionados. Essas desinências é que colaboram para essa flexão, né? Mas aqui eu tenho as vogais temáticas, ó. Define, é o radical. Impede, radical. Age, é o radical. Tá? Aí, as letrinhas são as vogais temáticas, que indicam que pertence, no caso aqui, à terceira conjugação. Tá bom? Continuando a explicação, nós temos também os afixos. Os afixos, eles são os prefixos e os sufixos, tá bom? Vocês devem lembrar que vocês já estudaram isso. Então, vamos lembrar. O prefixo, ele vem antes do radical, pré, tá? Sufixo vem depois do radical, tá bom? Então, afixos são elementos mórficos que se agregam ao radical, alterando-lhe o sentido. A junção de um afixo a um radical forma uma nova palavra, tá? Esses afixos classificam-se em prefixos, quando vem antes do radical ou antes de outro prefixo. É o caso de re, fazer,
desleal, redescobrir. Então, esses pedacinhos que vocês estão vendo aqui, ó, no início, esses elementos mórficos que vêm antes desse radical fazer, leal e descobrir, tá? São prefixos, porque vem antes do radical. O que é o radical? É a parte mais significativa. É o elemento mórfico que contém o significado da palavra, tá? O prefixo, ele colabora para modificar. Refazer é o quê? Fazer de novo, né? Então, esse prefixo, ele tem significação. Desleal é aquele que não é leal. Você vê que é um prefixo de negação, né? Redescobrir é descobrir de novo. É a mesma coisa desse aqui, ó, do refazer, né? Tem o mesmo significado, ó, tá? E o sufixo, ele vem depois do radical. Exemplo, felizmente, lealdade, realismo. Então, aqui, o que vem depois é chamado de sufixo. Há casos de palavras que têm os dois ao mesmo tempo, tá? No caso da palavra infelizmente, você tem prefixo e tem sufixo. Em certas palavras, podem aparecer vogais e consoantes de ligação, tá? Presta atenção nisso. Tem palavras que elas não têm vogal temática, mas sim vogal de ligação ou consoante de ligação. Essas vogais e consoantes de ligação, elas não têm significado, elas são desprovidas de significação. Então, elas não são morfemas, elas intercalam-se no vocábulo para facilitar a pronúncia. Então, para que servem as vogais e consoantes de ligação? Para ajudar a pronunciar. Exemplo, parisiense. Aqui, esse I não é vogal temática, tá? Não é ele é apenas uma vogal de ligação. Ele está ligando a palavra Paris ao ense, né? Para indicar alguém que é de Paris, né? Parisiense. Assim como cafeteira. Para não dizer cafeeira, né? Para facilitar a pronúncia, acrescentou-se essa consoante T para juntar café com eira. Mas esse T é apenas uma consoante de ligação. Não é considerado um morfema. Tudo bem? Tudo bem até aqui?